Capítulo 6, Temperança. Nesse capítulo, a autora, Adildo Nascimento, compartilha conosco conceitos e principalmente nos traz para pensarmos em relação às nossas preferências. Uma comida, uma viagem, compras. Ele traz para nós exatamente o que tudo isso consegue nos trazer de prazer. E, afinal de contas, todos nós gostamos, né, de sentir esse prazer, como nós dizemos, nas boas coisas da vida. E ele traz para nós também, principalmente, um assunto que tem sido tratado e não é de agora, né? É um assunto que a gente fica até um pouco encabulado de falar, mas que é muito constante em relação à nossa vida, ao nosso cotidiano, que são os estímulos em relação à lascívia e ao desejo. Ou seja, o quanto isso é direcionado para a questão sexual. E aí o Adeildo traz para nós exatamente o quanto e quais são os inimigos centrais da inteligência espiritual. Então, o que causa maior ou menor tentação. E eu lendo esse capítulo, eu comecei a fazer a relação em relação aos valores que nós temos, porque o prazer é natural nós sentirmos e não é errado sentirmos, como o próprio capítulo traz para nós. Mas a grande questão é quais são os limites que são, às vezes, ultrapassados para se atingir esse prazer. E o autor traz para nós também um case em relação à experiência profissional dele, aonde ele precisou, né, em um dos casos, ele relata para nós, uma situação de assédio sexual. E diante de uma pessoa, né, um alto executivo, que ele precisou tratar desse assunto, ele viu essa pessoa totalmente transformada, de um gentleman a uma pessoa completamente arrogante ao tentar se justificar ou mesmo tentar descaracterizar toda aquela situação. E nesse capítulo eu fiquei realmente avaliando, e não tem como não nos chocarmos, né, até mesmo diante do relato que o próprio autor traz para nós, o quanto, às vezes, a umbigolatria aparece novamente, ou seja, quanto nós nos voltamos principalmente para alguns profissionais que se encontram em cargos mais elevados e que têm o poder de tomar a decisão de muitas vezes até demitir uma pessoa. E eu fiquei analisando sobre essa questão, principalmente em relação aos inimigos da inteligência espiritual. E como o capítulo traz para nós, que é exatamente de se encontrar o equilíbrio, os limites em relação ao que nós estamos experimentando ou vivendo. E principalmente porque estamos lendo sobre o livro Inteligência Espiritual no Mercado de Trabalho, é natural que nós queiramos que todas as pessoas possam desenvolver esse tipo de inteligência. Uma vez que nós recebemos tanto os estímulos externos, mas nós estamos em ambiente corporativo onde convivemos com as pessoas e as pessoas têm o seu valor. Então, esse capítulo, ele realmente traz para nós essa questão do ponto da inteligência espiritual, que é a temperança. E é muito oportuno por parte do autor fazer para nós essa relação que ele traz, que o prazer faz parte da nossa vida saudável, mas que dependendo desses limites que são ultrapassados, é aí que nós escolhemos e enfrentamos os problemas. E quanto maior o nosso nível de inteligência espiritual, com certeza as nossas escolhas, o nosso autocontrole, o nosso domínio próprio contribuirá exatamente para que nós tenhamos uma consciência e principalmente que a nossa prestação de contas seja satisfatória para nós, principalmente a nós mesmos e diante da nossa fé, que no caso, a nossa prestação de contas, inclusive diante de Deus. Fico por aqui e encontro você na próxima semana com o próximo capítulo. Até lá!